Boa noite, bem-vindos à noite informativa. O Presidente da República, Filipe Nyusi, participou hoje de um culto religioso onde pediu a paz para os moçambicanos. Durante o encontro, os crentes rezaram para que os jovens abandonem a má vida. Segurança e casa cheia denunciavam a chegada do chefe de Estado à Igreja Velha Apostólica de Laulani, na cidade de Maputo. Filipe Nyusi e os milhares de crentes rezaram pela paz e pelos jovens. O culto levou 1h30 de tempo, com cânticos de louvor a Deus pelo meio. No fim, a palavra pertenceu ao Presidente da República, que afinal já tinha uma preferência para abrir o seu discurso. Aquela minha música, em saudação ao aniversário do nosso amado apóstolo, peço para tocar. As palavras de Filipe Nyusi não passaram ao lado do Dia dos Namorados. Falando de amor, e porque hoje é dia do São Valentim, dia dos namorados, muitas pessoas a nível mundial comemoram esta data, oferecendo jantares românticos, cartões, chocolates, joias e flores, especialmente rosas. Nós escolhemos este dia para mostrar o apreço e amor que temos para convosco e todos os moçambicanos, independentemente das suas crenças religiosas ou convicções políticas, participando neste culto de reconciliação, pedindo a paz para os moçambicanos. O chefe de Estado lamenta que o tema na ordem do dia seja a estabilidade política, quando a seca e as chuvas fortes matam e destroem em todo o país. Nós, em vez de inundarmos os nossos discursos, as nossas intervenções, as nossas canções com coisas que a juventude precisa de ouvir, temos estado a investir mais para uma palavra que se chama paz. E isso tem estado a distrair, mas outros atos extremamente importantes que a nossa juventude precisa. Filipe Nyusi escolhe a Igreja Velha Apostólica de Laulani depois de ter estado na Igreja Católica e Universal do Reino de Deus. A Igreja Velha Apostólica diz que o Presidente da República tem de ter coragem para resolver as diferenças com Afonso Dhlakama e a criminalidade. Como forma de apoio, a Igreja ofereceu ao Governo 50 colchões e 100 lençóis para reduzir o sofrimento nos hospitais. A Igreja Velha Apostólica diz que o Presidente da República é a cabeça do governo e cabe a si resolver os problemas do país. No governo, quando vai ministro, vice-ministro, quando vai diretor, quando chefe, mas anchoque é. Mesmo no governo, onde há ministro, vice-ministro, diretores nacionais, a cabeça é Sua Excelência. Também há enquadro, lava entraca slavac. Não são todos que obedecem àquilo que é a orientação. Campos lavam no coragem e a soleste. É preciso ser corajoso para encarar isso. Já os jovens da Igreja pediram ao Presidente da República soluções para a criminalidade. Permita-nos, Sua Excelência, referir que a juventude está inserida na sociedade, que neste momento é assolada por uma crise de valores morais que se manifesta através de tráfico de órgãos humanos, rápido de pessoas, com problemas de pigmentação da pele para fins obscuros, sequestros, consumos de drogas e álcool, entre outros males, cujos praticantes têm sido, em grande maioria, jovens. A Igreja aproveitou o momento para doar ao governo 50 colchões e 100 lençóis que serão destinados ao Hospital Central de Maputo e ao Hospital Provincial de Gaza. Não é muito, não é de valor, mas vem de todo os nossos corações abertos para que um doente ou dois doentes que saem de uma operação, em vez de dormir no chão, tenham um lugar para estar. Eu acredito que cada instituição, cada organização fizer o pouco que
que consegue fazer pode ajudar muito mais, mas não só, mesmo aqueles que não podem, só o fato de estarem solidários com os que estão em sofrimento, isso é bastante para a construção da nossa nação. Agora para uma crónica da viagem de jornalistas a Santo Gira. A nova residência de Afonso Dhlakama, naquele local, está numa zona de difícil acesso. Os jornalistas que se dirigiram àquele local para entrevistá-lo tiveram de que abandonar as viaturas, seguir de motorizadas e ainda assim chegaram a um ponto em que só a pé se podia chegar àquele local. Veja a seguir os caminhos percorridos pelos repórteres. O percurso rumo ao encontro do líder da Renamo foi programado dias antes por homens fiéis a Afonso Dhlakama. A nossa equipa de reportagem apenas soube dos pormenores cerca das 5 horas da passada quinta-feira. Minutos depois, chegaram no local onde estávamos hospedados 4 motorizadas para transportar 5 jornalistas. Ficamos surpreendidos, pois sabíamos apenas que o destino era Santo Gira e estávamos à espera de uma viatura. Depois de algumas hesitações, subimos nas motorizadas. Não, deixa seguir que eu estou fazendo mais ansiedade. Entra. Vai. O percurso de cerca de 60 km foi nestas condições. Já próximo da base, a mata era cada vez mais densa, até que encontramos os primeiros guerrilheiros da Renamo. Aqui você quer me pegar mais tangala? Depois dos cumprimentos, os mesmos registraram os nossos nomes e órgãos de informação. Feito isso, os seguranças de Afonso Dhlakama iniciaram o seu trabalho. Tudo foi minuciosamente revistado. Seguimos depois em direção à atual residência de Afonso Dhlakama. O terreno era cada vez mais acidentado, fato que nos obrigou em alguns troços a descer das motorizadas e percorrer certas distâncias a pé. A viagem prosseguiu desta maneira, ora a pé, ora de motorizada, e passamos por várias cancelas onde sempre encontramos guerrilheiros atentos aos nossos movimentos. Na última cancela, recebemos instruções para pararmos de registrar imagens e que todos os nossos equipamentos deveriam ser guardados. De seguida, um dos guerrilheiros efetuou uma chamada telefônica e percebemos que estava a se comunicar com um superior hierárquico, anunciando que tínhamos chegado e que todas as medidas de segurança tinham sido observadas. Chegamos na base cerca das 9 horas, mas Afonso Dhlakama só autorizou nossa entrada até a sua atual residência cerca das 12 horas. O líder da Renamo apresentava-se descontraído, sorridente e simpático, mas com um aspecto diferente, ou seja, mais magro em relação à última vez que foi visto em público há cerca de 4 meses. Em poucas palavras, Dhlakama explicou que está magro porque percorreu a pé cerca de 250 km desde a cidade da Beira até esta base, dias depois do cerco à sua residência no passado dia 9 de outubro. Sem dúvidas, continuar a lutar pela democracia, completar aquilo que são os objetivos que traçamos em 1977. Portanto, mas não vim cá para pegar a luta em armas, até porque poderia continuar a fazer aqueles comícios na Beira, Maputo, mas porque os irmãos do outro lado queriam me matar, saí da Beira a pé para aqui. Aqui porque sinto-me seguro. A população do recém-criado distrito de Mulevala, na Zambésia, repudia a onda de instabilidade político-militar no país. Mulevala foi duramente assolado pela guerra dos 16 anos.
Muleval é um dos novos distritos da Zambésia que já começa a ganhar notoriedade no quadro do desenvolvimento, sobretudo no que a construção de infraestruturas sociais diz respeito. Esta região foi duramente assolada pela guerra civil e por isso a população aqui residente marchou em repúdio da onda de tensão político-militar que se registra em algumas zonas do país. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que fez o homem à sua imagem e semelhança, pede a paz a cada um de nós. A paz que sai nos nossos corações, a paz sai nas nossas famílias, a paz não é na boca, a paz tem que sair do fundo do coração, daqueles que anseiam e aceitam que o outro sofre. Queremos a paz em Moçambique, queremos a paz em todo o mundo, queremos a paz que esteja conosco, queremos a paz para que haja mantimento no nosso país. Queremos pedir ao nosso Deus, o Criador do céu e da terra, único, onipresente, omnisciente, omnipotente, esteja neste lugar, esteja aqui em Moçambique. O administrador de Muleval lançou críticas contra ações tendentes à instabilidade. Temos ouvido por aí que há um partido que está armado, que está ilegalmente armado, porque sabemos nós que é ilegal um partido estar armado. Em nenhum canto do mundo um partido deve ser portador de arma. Mas infelizmente em Moçambique temos um partido que até hoje é portador de arma e através desta arma usa para amedrontar a nossa população, usa para destruir as nossas infraestruturas. A manifestação de pedido de paz no país foi feita também através da dança. Foi debaixo da sombra de Mangueiras, o local escolhido pelo Movimento Democrático de Moçambique para o lançamento do seu roteio rumo às eleições autárquicas de 2018. Deputados da Assembleia da República e membros do partido, a vários níveis, juntaram-se no posto administrativo da Machava para alinhar as estratégias de ação para a conquista do eleitorado. Foi debaixo de sombras de Mangueira, o local escolhido pelo MTM para o lançamento do seu roteiro rumo às autarquias de 2018. Deputados da Assembleia da República e membros do partido a vários níveis juntaram-se no posto administrativo da Machava para alinhar as estratégias de ação para a conquista do eleitorado. Este encontro marca a abertura do ano político na província de Maputo. Esta abertura do ano político coincide também com o início do grande programa do relançamento da nossa preparação para as eleições autárquicas de 2018. Nós somos uma brigada que foi constituída para trabalhar em todos os municípios da província de Maputo e neste momento o que nós estamos a fazer é a revitalização de todas as nossas bases. Estamos ainda numa fase da formação das cúpulas a nível da província, a nível dos distritos, postos administrativos e também os bairros. Enquanto projeta o futuro eleitoral, o MDM não está alheio ao presente e voltou a manifestar-se preocupado com a situação política, social e econômica, mas leva uma mensagem de esperança para o país. No momento em que está-se a agudizar um conflito armado, que vemos e dizemos à população que temos que manter os ideais da verdadeira democracia, da resolução pacífica dos conflitos. Estamos a chamar a atenção àqueles que estão metidos no conflito neste momento, de que nós temos que devolver os destinos do país àqueles que nós dizemos sempre que são os nossos verdadeiros patrões, aqueles que são o nosso povo. É a esses que nós devemos devolver o direito e a vontade política de mostrar qual é o rumo que esse país deve tomar. Depois da Machava, o MDM partiu em caravana com destino ao município da Manhissa para contactos com as suas bases de apoio. O governo tem 40 milhões de meticais para garantir apoio alimentar à população afetada pela seca nas províncias de Maputo e Gaza. O valor faz parte do fundo de contingência e foi anunciado pelo primeiro-ministro no fim de uma visita de 3 dias que efetuou alguns dos distritos mais críticos.
Os campos de produção de arroz no distrito de Chocwe foram o primeiro local escalado por Carlos Agostinho do Rosário no segundo e último dia de visita à província de Gaza. O rendimento que nós havíamos planificado não está a dar certo. Estamos a apanhar uma coisa de 800 a 700 quilos por hectare. Isto tudo resultado da falta de água. A seguir, já no distrito de Chibuto, foi confrontado com a seca desta zona de confluência de rios que serve para abastecer a produção agrícola e abeberamento do gado. No tempo normal de chuvas, a água chega até, como estamos a ver ali o tigre, no tempo normal. Mas como estamos na seca, a água está até aquele nível cá. Em mais de 8 horas de visita pelo distrito, o primeiro-ministro escalou represas arrasadas pela seca, mas também este reservatório escavado da localidade de Maquese e este sistema em Alto Xangane, que serve para o abastecimento de água. No final da visita, reconheceu que a situação é crítica e garantiu que existem 40 milhões de meticais para apoio alimentar. Em relação à provisão de alimentos para podermos fazer face àquilo que a população tem como fome, também vamos complementar os esforços da província. E aí queremos que a província esgote a sua capacidade interna, quer com agentes econômicos locais, quer com a solidariedade interna, para que na verdade nós possamos complementar. E já dissemos que iremos prover cerca de 40 milhões de meticais nessa primeira fase para fazer face àquilo que nós vimos, não só aqui em Chibuto, mas também em Maputo, província, noutros locais de Gaza, no norte de Gaza, Massagena, Mabai, Mabalane, queria dizer, Chiqualaquala, Xgobo, que são zonas muito críticas. A longo prazo, a aposta para garantir água aos distritos do norte de Gaza será a construção da barragem de Mapai, projeto para o qual já existe financiamento para o estudo de viabilidade. O que existe é um donativo do Banco Africano de Desenvolvimento para se fazer aquilo que é básico neste momento, que é o estudo de viabilidade do impacto econômico, financeiro e ambiental, e que brevemente vai começar o estudo e pensamos que num ano o estudo vai acabar. Depois, em face do estudo, vamos ver quais são os passos seguintes e nós queremos que, de fato, tudo começasse a dar algum movimento ainda neste quinquênio. O apoio alimentar vai ser garantido pelo Fundo de Contingência do Governo, orçado em 580 milhões de meticais. Esta segunda-feira, o Executivo vai reunir-se a nível central para analisar a situação em todo o país. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já desembolsou 6 milhões de meticais para posicionar equipas de resposta a emergências nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia. Enquanto a seca arrasa na região sul, a chuva já matou 33 pessoas e desalojou outras 19 mil desde outubro do ano passado no centro e norte do país. Este ano, perante a subida de níveis de rios, desalojamentos e isolamento de distritos, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades alocou 6 milhões de meticais para posicionar equipas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia e garante estar preparado para responder a qualquer situação de emergência. Estamos devidamente preposicionados, quer em Cabo Delgado, Nampula, incluindo Zambésia, para que, eventualmente, se as proporções das enxurradas agravarem, temos lá recursos para podermos socorrer as pessoas que, eventualmente, venham a ficar numa situação de isolamento. A nível central, nós já desembolsamos qualquer coisa como 6 milhões de meticais, mas para o pré-posicionamento, não é? Como dizia há bocado, nós temos agora, nestas regiões que foram indicadas como de alto risco, embarcações, temos tripulantes destas embarcações, esta gente toda precisa de alimentação, precisa de dormir. Enquanto isso, devido às inundações, 40 famílias estão a viver num centro de reassentamento no distrito de Lago, na província do Niassa. Houve enxurrada, as casas ficaram inundadas e temos neste preciso momento 40 famílias que estão albergadas numa escola. Dizer que nós temos lá kits
de abrigo para essas famílias, mas achávamos que o conveniente era que já demarcássemos os lotes, portanto, para que estas pessoas possam, de uma vez por todas, transferir-se para este local seguro. Portanto, está a haver um trabalho coordenado com as autoridades locais, com as populações, para que estas saiam, portanto, da escola onde estão a ser assistidas, e achamos convenientemente também, saiam para este local seguro em que está a decorrer o loteamento do espaço para eles construir lá as suas casas definitivas. A instituição recomenda às populações que continuem em áreas propensas a inundações a abandonarem as zonas de risco. Pais e encarregados de educação discordam da decisão da direção da Escola Primária Completa da Pedreira, que exige 200 meticais e mais 3 blocos como contribuição para a construção de salas de aulas. Grande parte dos encarregados de educação ainda não contribuiu e, em resultado, os seus educandos estão privados de assistirem às aulas. Pais encarregados de educação dizem-se agastados com a direção da Escola Primária Completa da Pedreira, na cidade de Nampula, que determinou como condição para assistência às aulas a contribuição de 200 meticais e mais 3 blocos, alegadamente, para a construção de salas de aulas. Entreguei 3 blocos, então assim me deram um papel para mandar o dinheiro de 200 meticais. Sim. Epá, o que fazer? Eu preciso que minha filha estudar, então assim, se me falar assim, tenho que cumprir. A escola está a pedir 200 meticais e 3 blocos de 15. Para poder a criança estudar aqui na escola. Então, quem não tira blocos, como é que é a situação? Quem não tira bloco não estuda, não tem direito a aulas. Eu não acho essa medida uma boa medida, porque eles só não podem usar força para pedir dinheiro a encarregados de educação. A diretora está a exigir os alunos para contribuírem 3 blocos de 15 e mais 200 meticais de cada aluno. Mas, do momento, eu como mãe encarregada de educação, estou sem essas condições para poder contribuir para os meus filhos. Estou limitado. Essas crianças estão em casa sem aula. A medida não está boa. Normalmente, quem faz as escolas é o governo. Nós não temos nada a ver com as salas de aula, né? Nós matriculamos nossos filhos. Armando Nicani, diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia do Distrito de Nampula, minimiza o problema, referindo que a medida resulta de um consenso entre a direção daquele estabelecimento de ensino e os encarregados de educação. Já foi lá uma equipe da inspeção e alguns técnicos do Serviço Distrital de Educação, e que eu agora neste momento espero um relatório de facto para saber os fatos reais. Questão de mandar crianças fora do 1 por 70, de facto, mas acho que é uma metodologia que talvez o Conselho de Escola deve dizer-nos a maneira como conseguiram, portanto, conceber essa atitude. Esta é a quantidade de blocos que foi coletada aqui na Escola Primária Completa de Pedreira. Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Uma empresa de origem inglesa, denominada Moçambique Energia, investiu mais de 42,5 milhões de dólares no plantio de capim-elefante numa área de cerca de 10 mil hectares destinada à produção de energia a nível do distrito de Nacala Velha, em Nampula, para além da exportação para o mercado europeu. Trata-se de uma experiência nova que está sendo desenvolvida na localidade de Micolini, no distrito de Nacala Velha, na província de Nampula, por uma empresa de origem inglesa denominada Moçambique Energia. O projeto, que foi concebido para uma área de cerca de 10 mil hectares, no investimento avaliado em cerca de 42,5 milhões de dólares norte-americanos, contempla igualmente a construção da central elétrica para a produção de energia que deverá alimentar o distrito de Nacala Velha e a cidade portuária de Nacala, segundo deu a conhecer Afonso Alberto, representante da empresa, que se dedica igualmente na produção da mapira para abastecer o mercado local. Este é o primeiro projeto a acontecer em Moçambique e é a primeira experiência. Se tudo der certo e a experiência for positiva, vamos expandir para outras zonas, pois que existe muito material. E como estava dizendo antes, não vamos usar só o capim-elefante, também vamos usar o capim local, outras variedades. No caso de Nacala Velha, temos a variedade chamada Namuitacon e o Pelém. E eu acredito que em outras zonas existe esse material. Então, se
a experiência for positiva, no futuro pensamos expandir o projeto. O representante da empresa deu a conhecer na ocasião que antes da construção da central elétrica, numa primeira fase, este capim será exportado para o mercado europeu. Pensamos em montar uma fábrica de produção de energia, sim, uma central. Sim. Nesta região? Sim, na zona de Micolene, como estão a ver, do outro lado está na Cala Velha, no outro lado está Ituculo. E Micolene está quase uma ilha, é uma zona sem energia, mas com muito investimento, com muito poder e muita produção. Se é possível produzirmos energia com capim-elefante e há condições de produção desse capim, então queremos encorajar os donos do projeto para que pensem na possibilidade de gerar esta energia aqui localmente e não exportar a matéria-prima para gerar energia fora. Estudarmos a possibilidade de esta energia ser gerada aqui. Deve referir que mais de 160 trabalhadores sazonais estão envolvidos no plantio de capim-elefante destinado para a produção de energia na localidade de Micolene, no distrito de Nacala Velha e Nampula. O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, em Inhambane, introduziu no distrito de Jangamo 2 cursos na área hoteleira com vista a cobrir o déficit de mão de obra qualificada para aquele setor. Um distrito com potencialidades turísticas que o tornam um grande destino para o turismo de sol e praia, o distrito de Jangamo vê-se muito com a falta de mão de obra qualificada para colocar nos diversos estabelecimentos turísticos. Com o objetivo de pôr fim a este dilema, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em Inhambane introduziu naquele distrito cursos intensivos na área hoteleira e, para já, pretende colocar no mercado do trabalho 25 cozinheiros e outros 25 serventes de mesa. Melhoria da qualidade de mão de obra neste distrito. Portanto, este é um distrito turístico. Havendo um déficit de mão de obra qualificada, nós pensamos em contemplar este distrito, essas formações para resolverem problemas da procura de qualidade de mão de obra. Portanto, é um distrito que tem muitas instâncias turísticas e essas instâncias turísticas são obrigadas muitas das vezes a recrutarem mão de obra estrangeira porque não temos moçambicanos qualificados para responder às necessidades. Portanto, esses cursos também, apesar de serem cursos que precisam de admissão por conta do trem, mas também são formações que, a partir dessas, os formandos ou os jovens podem projetar-se na área turística. A diretora provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Inhambane, Leonilde Furquia, desafiou o governo local a buscar parcerias para garantir estágios e experiência profissional aos formados. Apropriar-se desta formação através de mobilização de operadores turísticos locais. E não só, de modo que, terminada a mesma, os formadores se beneficiam dos estágios pré-profissionais, uma medida que visa permitir ao formando entrar no contexto real do trabalho e, por um lado ou por outro, a inserção do mercado do trabalho, mitigando deste modo a exigência de experiência profissional de 3 a 5 anos, imposta aos jovens. Para além de Jangamo, outros cursos na área de construção civil e corte e costura estão a ser ministrados nos distritos de Morrombene e Massinga, todos com a duração de 3 meses. Vamos sair para um curto intervalo, voltamos já a seguir com mais informação. O convite é que permaneça desse lado e até já. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Teve-se mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos.
antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Seguimos com a informação e agora olhamos para as notícias do estrangeiro. Mais de 5.000 mulheres grávidas estão em risco de ter bebés com microcefalia. Isto na Colômbia por terem contraído o vírus Zika. Os dados foram avançados hoje pelas autoridades de saúde daquele país. Com o risco dos bebés nascerem com microcefalia, mais de 5.000 mulheres grávidas colombianas estão infectadas com o vírus Zika. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Saúde da Colômbia, que deu conta de um total de mais de 30.000 infectados em todo o país. Mas existe um risco associado ao Zika que está a suscitar a preocupação das autoridades colombianas. Existem casos da síndrome de Guillain-Barré, que é uma outra complicação atribuída ao Zika, mas isso ainda não foi provado cientificamente, anunciou o presidente Juan Manuel Santos. Mas não é apenas na Colômbia onde existem mais casos de distúrbio neurológico que pode ter ligação com o Zika. Brasil, Colômbia, El Salvador, Suriname e Venezuela estão na lista de países onde existe um aumento da síndrome, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. No Brasil, as autoridades estão conscientes do perigo. A presidenta juntou-se a uma campanha nas ruas do Rio de Janeiro, onde anunciou que se vai priorizar o combate ao mosquito na cidade por causa dos Jogos Olímpicos. Ainda de acordo com a OMS, são já 34 os países que enfrentam a ameaça do Zika. 25 na América, 2 no Sudeste Asiático, 1 em África e 4 na Oceânia. No desporto, a Sampdoria e o Atalanta empataram na tarde deste domingo a 0 bola em jogo da 20ª